Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá amigos, mais um ADV Jus TV no ar. Já começo te agradecendo por me acompanhar sempre na TV RP Canal 9 da NET, no Face, no Instagram, no LinkedIn, nas nossas redes sociais e também no nosso site, que é o advjus.net. Muito obrigado mesmo da companhia de sempre. Hoje, um programa mais que especialista. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV legal com duas notícias importantes. ADV especial com duas participações. ADV Jus Vocabulário. ADV Jus Entrevista com o Dr. Alexandre Figueiredo Carlucci. ADV Jus Estante Jurídica. ADV Jus Marketing Jurídico. ADV Jus Feed da Internet. E ADV Jus Divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Ok, iniciando o ADV Jus TV de hoje com duas notícias legais. Aliás, iniciamos com o ADV Legal. Primeiramente, nós queremos aí trazer para você esta informação. Nova lei de falências protege o credor e dificulta atravessadores. Por quê? Porque justamente a nova lei de falências, que entrou agora em vigor em janeiro de 2021, vem com esses benefícios para que as empresas em recuperação judicial, que tem ali a sua condição de recuperação, justamente para trazer, além da sua própria vida, sua saúde financeira, também trazer aquele bem-estar social, então traz justamente essa possibilidade de ampliação de financiamento, parcelamento e desconto para pagamento de dívidas tributárias. A lei, quando ela é aplicada ou o legislador tem a intenção justamente de trazer pelo menos o benefício social, por si só já é digna de aplausos. Então a gente está se alinhando nesse sentido aí com esta nova medida. Uma outra medida também que trazemos agora no ADV Legal, no início desse ADV Jus TV de hoje, é com relação a contrato de honorários. Olha, eu bato sempre nessa tecla da importância do contrato de honorários advocatícios, Mas tem uma decisão aí do STJ que ela inibe cláusula no contrato de honorário e justamente o STJ, a terceira turma, decidiu que não é possível a estipulação da penalidade para as hipóteses de renúncia e revogação unilateral do mandato do advogado, mas evidentemente que fica preservado o direito aos honorários proporcionais. É aquele caso às vezes do próprio patrono não querer mais tocar aquela ação, aquele processo, ou no sentido contrário, lá o cliente, a parte que não quer mais aquele trabalho do patrono, tem o direito sim de romper aquele contrato, mas está preservado aquele trabalho até ali efetuado, ok? Mas essa cláusula não pode mais. Sequência do ADV Jus TV de hoje, agora nós vamos falar de ADV especial. Vamos falar de prática processual e sucessões, com o Dr. Sérgio Oliveira Dias. Confira. Olá, amigos do ADV Jus, sou Sérgio Dias. Vamos falar sobre direito das sucessões e a partilha, como proceder. Encerrado o inventário, recebemos o formal de partilha. Dentre os bens, existem aqueles que são indivisíveis, ou seja, um único imóvel sendo deixado para 3 herdeiros diferentes, 4 herdeiros diferentes, qualquer que seja o número de pessoas. Como proceder à divisão daquilo que não pode ser dividido, que não pode ser partilhado? Como proceder? Nós temos vários procedimentos que podem ser adotados nesse sentido. Existem aí a preferência do direito de compra entre aqueles que são os herdeiros, os proprietários, os coproprietários. Então, aquele que não tem interesse mais em permanecer com aquele imóvel que recebeu de herança, ele deve comunicar os demais proprietários, fazer uma avaliação e ofertar a eles a sua parte do imóvel.
daquele bem que ele pretende ver vendido. Caso não sendo possível, não havendo interesse dos demais, seja porque o valor ofertado não atendeu, seja porque o outro herdeiro não aceita pagar aquilo e oferece pagar metade do valor, se enriquecendo indevidamente, existe a solução judicial para colocar fim a essa questão. Nós temos duas possibilidades. Temos a venda direta, onde o imóvel será levado à venda por indicação daquele herdeiro, mediante uma avaliação prévia judicial, onde todos os demais proprietários daquele imóvel serão cientificados do valor e após isso o imóvel será vendido. O fruto da venda direta desse imóvel é depositada em juízo e o valor partilhado na proporção de cada um dos herdeiros que herdaram aquele bem. Nós temos também a possibilidade da alienação judicial por meio de leilão judicial. Esta hipótese também existe, porém, ela não é vantajosa para os herdeiros, pois dentro de um leilão judicial, a oferta pode ser de até a partir de 50% do valor do imóvel, não sendo considerado o preço vil. Isso pode representar, então, que um imóvel de R$300 mil, por exemplo, seja arrematado no leilão judicial pelo valor de R$150 mil, prejudicando a todos. A solução melhor para todos sempre é o acordo. Consulte sempre o advogado da sua confiança e ele lhe dará todas as orientações adequadas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ok, muito obrigado, Dr. Sérgio Dias. Mais uma informação importante para você, uma decisão do STF, ele estabeleceu que o ITBI, Imposto de Transição de Bens Imóveis, só pode ser cobrado após o registro do imóvel. Esse imposto todo mundo sabe, é justamente na causa-mortes. Então, na transferência ali também do imóvel, evidentemente que existe essa obrigação. O Supremo decidiu, portanto, como eu disse, que esse imposto, o ITBI, só pode ser cobrado, ele é devido assim que houver a transferência da propriedade do registro em cartório. É que havia aí uma corrente, principalmente aqui no estado de São Paulo, que estava pretendendo a antecipação dessa cobrança, desses valores, inclusive aí por ocasião de cessão de direitos, o que é um grande absurdo, Então, a sanha fiscal aqui no Brasil é uma coisa impressionante. Essa decisão, justamente de pagamento após somente a transmissão, essa decisão, como a gente está aqui falando, ela tem repercussão geral. Agora, vocabulário jurídico. O que significa debenture? Isso aqui para o pessoal que gosta do antigo direito comercial, que está lá dentro do direito empresarial. Debenture. A resposta vai já no intervalo. Para você que se esqueceu, com certeza sabe, nós vamos falar já a resposta desta indagação em nosso intervalo. Sequência agora do ADV Just TV, nós vamos falar de ADV especial, direito minerário, com a especialista da matéria, parceira aqui do ADV Just TV, a doutora Ana Ruda Campos. Confira. Olá, amigos do ADV Just. Hoje, dentro do direito minerário, falarei sobre a execuibilidade econômica de um projeto de mineração. Mas o que seria execuibilidade econômica? Nada mais é do que a viabilidade econômica de um projeto. A constatação de que, após apurados todos os custos, este tem possibilidade de gerar lucros. Ou seja, um projeto minerário será viável quando os retornos sejam superiores aos investimentos demandados. Conforme já mencionei em outras ocasiões aqui no ADV Just, quando o minerador tem seu trabalho de pesquisa aprovado, ou seja, depois de constatado de que há minério na área em que foi estudada, ele deverá apresentar um requerimento de lavra que deverá ser instruído com o PAE, Plano de Aproveitamento Econômico, documento que tem como fim demonstrar a execuibilidade econômica do projeto.
Neste ponto, os projetos minerários são peculiares, na medida em que devem equacionar outras variáveis, dentre as quais a localização da mina e os custos de extração do bem mineral. O fato de uma jazida ter sido descoberta não significa, por si só, que o empresário poderá lavrá-la. Ele precisa mostrar para o órgão que aquela extração trará lucros. Aí entra o estudo das variáveis. Todos sabem que o frete é um importante fator na formação do preço de uma mercadoria. Assim, se a jazida está muito longe do mercado consumidor, é possível que isso inviabilize o negócio. Além disso, o custo das tecnologias que serão empregadas para a extração e beneficiamento do bem mineral não poderá exceder o preço de venda do minério. Por isso que a chamada rigidez locacional é uma das principais questões a ser estudada num projeto minerário. Ou seja, se há ocorrência mineral em local que torne a sua extração exequível e considerando o interesse social e a utilidade pública da atividade, é possível que esta seja implementada até mesmo em áreas de APP. Espero ter esclarecido do que se trata a execuibilidade econômica de um projeto minerário e em breve voltarei com outros temas ligados ao assunto. Até logo mais. Ok, muito obrigado, doutora Ana Ruda Campos. Agora chegou aquele momento que tem muita gente pede e recebemos sugestões de obras literárias. Estante Jurídica do ADVJus. Confira a nossa estante. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: A Evolução do Direito Comercial Brasileiro. A Evolução do Direito Comercial Brasileiro da Mercância ao Mercado. Autoria Paula Forgione. A obra já está na 5ª edição. Editora Revista dos Tribunais. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, legal demais. Momento do intervalo aqui no ADVJus TV. Voltamos na sequência, fique aqui. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa debênture? É um título de crédito ao portador, de natureza uniforme, com emissão em série, emitido por sociedades anônimas ou em comandita por ações. Legal, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Vamos abrir esse bloco com uma nova página aqui para você. É justamente a gente confere algumas notícias importantes, evidentemente que envolvem o universo jurídico, que acontecem, justamente são veiculadas na internet. Eu estou me reportando justamente a uma notícia que envolve o deputado federal Daniel Silveira, aquele mesmo que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Muita gente concordou, muita gente não. Aqui eu quero trazer esta opinião, internet feed, porque justamente é uma notícia de domínio público. Podem ter os maiores absurdos, mas a liberdade de expressão do parlamentar é plena. Eu pessoalmente acho que o deputado não honrou seu mandato falando o que falou, realmente é impróprio, mas ele estava na sua liberdade de expressão, o que é inviolável. As falas podem ter os maiores absurdos, mas essa liberdade é plena. Quando se ultrapassa os limites da lei, tem que se pedir autorização da Câmara para mandar prender, porque a Constituição é muito clara. Evidente que não é a opinião aqui do Marco do ADVJus TV, é a opinião do jurista Dr. Ives Ganda da Silva Martins. Sinceramente, eu acho que precisamos olhar
com mais atenção o que está escrito na Constituição, apartar um pouquinho princípios ideológicos, inclusive também de interesses pessoais, né? Quando se fala em ministro é uma coisa, quando se fala em STF é outra coisa. A corte, sim, deve ser sempre imaculada. Sequência agora do nosso ADVJus TV de hoje, nós vamos falar para você, mostrar para você, aliás, uma entrevista excelente que fizemos a respeito de direito do trabalho com a competência do Dr. Alexandre Figueiredo Carlucci, que aceitou o nosso convite para falar dessa matéria que nos é tão cara, direito do trabalho. Entrevista do ADVJus, confira. Doutor, agora retomando a nossa pauta trabalhista, né? Eu gostaria que o senhor emitisse uma opinião a respeito também de um vetor aqui que é, assim, bem sensível, né? Doutor, audiências virtuais, né? Nossa, tem gente que fala algumas coisas que a gente não pode falar aqui em público. O que o senhor me fala, doutor? Bom, como eu disse, as audiências virtuais, elas vieram para ficar. Isso. O momento de pandemia, ela trouxe uma quebra de paradigma. Eu acho que não tem volta essas audiências, principalmente as audiências de conciliação e as iniciais, tá? O que eu vejo um obstáculo muito grande na questão das audiências de instrução. No meu caso, eu já realizei 3, 4 audiências de instrução e que nós vemos uma impossibilidade muito grande das testemunhas e também das partes acessarem o próprio link, porque é disponibilizado no despacho, somente a título de explicação, é disponibilizado no despacho, onde designa essa audiência de instrução, um link para a testemunha, um link para o advogado para a parte. Certo. Em alguns despachos, o magistrado determina que a testemunha não esteja presente no mesmo local que o advogado, tá? Em outros despachos, já não tem essa vedação, tá? Então, em consequente a isso, eu vejo um obstáculo muito grande. Primeiro, porque a grande maioria do nosso trabalhador, mesmo tendo acesso à internet, ele não tem aquela destreza, tá, de manuseio dessa plataforma, tá, que é o Google Meet e tudo mais. A meu ver, para o advogado, ele é autoexplicativo. O que incumbe aí ao advogado? Fornecer a estrutura para esse cliente e para essa testemunha, quando não há vedação, logicamente. E aí joga-se novamente a responsabilidade para o colega advogado. Doutor Alexandre, é possível, né? É perceptível, assim, uma certa delegação branca de atividades que seriam da própria Justiça do Trabalho, de leve, de maneirinho, assim, parece que nos é empurrado para que o advogado faça aquilo também. Isso é perceptível, doutor? Existe realmente. Na verdade, o advogado ele tem que ter a responsabilidade de tomar conta do processo junto com a justiça. Isso. Tanto é que o advogado ele é indispensável à justiça. Né? Essa é uma premissa absoluta, como eu já disse. Eu vejo que houve uma pequena transferência, sim, tá? Mas eu também entendo, Marco, que é um mecanismo que todos, diante dessa pandemia, nós tivemos que nos adaptar. Nós temos que flexibilizar nesse sentido para que o processo possa correr em prol dos interesses dos nossos clientes. Esses clientes que, não, logicamente, o advogado também é prejudicado, é o trabalho do advogado e tal, mas os clientes são os mais prejudicados em relação a essa morosidade. Né? Então, nós temos aí que nos desdobrarmos realmente, de um certo modo, para poder almejar o fim do processo e a conclusão satisfatória para o cliente. A justiça ela já era morosa, com a pandemia tornou-se um pouco mais. Se nós não fizermos também a nossa parte, a nossa contribuição nesse sentido, eu vejo que fica inviável o manejo da justiça
dos direitos nesse sentido, né? Mas, realmente, houve, sim, uma transferência de responsabilidade da justiça para os nossos colegas advogados, isso é fato. É isso mesmo. Ô, doutor, e o que a gente pode falar, né, assim, aqueles processos que estão lá na segunda instância, né, que não depende mais aí aqui da atuação do colega, nem mesmo dos funcionários daqui. O que o senhor me fala? Lá também está do jeito que era, está moroso mais do que era, os processos da segunda instância, porque afinal de contas, o advogado, nós que estamos aqui, né, no front, vamos dizer assim, entre aspas, temos ali o cliente, olha, como é que está aí lá, não sei o quê, né? E o que o senhor me fala da segunda instância? Bom, nos julgamentos, vamos diretamente aos julgamentos, né? As sessões de julgamento eles estão sendo realizadas de forma virtual também, né? São sessões virtuais. Da mesma forma como aqui as audiências ocorrem, lá também o julgamento. Exatamente. Então, a única coisa que antigamente era feito da forma presencial, que são as sustentações orais, né? Por exemplo, você vai querer sustentar oralmente durante uma sessão. Quando você faz a inscrição da sustentação oral, aquele processo é retirado de pauta daquela sessão e adiado para uma outra sessão onde tem outros pedidos de sustentação oral, tá? No caso anterior, o colega advogado realizava a inscrição da sustentação oral e nessa própria sessão ele realizava essa sustentação oral. No caso, vários processos nossos que foram julgados durante a pandemia em sessão do tribunal, nós solicitamos. Isso atrasa bastante, o doutor Marco, muito, aliás, bastante. Joga-se aí 6 meses para frente uma sessão de... É muita coisa. É muita coisa. Pro cliente que demanda desse tipo de serviço e de alimentos que tem caráter, né, o caráter alimentar, né, o objeto das nossas ações, logicamente que ele fica à mercê de um julgamento futuro, onde já poderia ter ocorrido e está voltando para fazer a fase de execução e tudo mais. Mas, definitivamente, se transcorrer sem o pedido de sustentação oral, creio eu, em análise superficial, está no mesmo prazo, Marco, em relação ao que estava antes da pandemia, sim, tá? Realmente está no mesmo prazo. Tá certo. Doutor, nós estamos no finalzinho do nosso ADV Just TV de hoje, eu ainda tenho mais um minutinho, umas considerações aí do senhor, né? A gente sabe muito bem que existem sedes da Justiça do Trabalho e sedes da Justiça do Trabalho. Varas do trabalho e varas do trabalho. Tem aquela vara que ela funciona muito bem, ou aquelas outras varas, às vezes até por falta mesmo de funcionário, às vezes por excesso de trabalho, aqueles processos são um pouquinho mais morosos. O que a gente poderia deixar assim consignado em termos de expectativa, de esperança, se a gente pensar aqui na nossa praia, aqui na nossa Justiça do Trabalho, o que será que a gente precisaria aí para melhorar, né, essa prestação jurisdicional, doutor? Eu vejo uma contribuição muito grande dos funcionários, dos magistrados, todos trabalhando aí em sistema até de plantão e tudo mais. A grande maioria em home office, tá? Se não todos, né? Todos se desdobrando realmente para que os processos não acumulem, né, nessas varas e resguardando o direito desses reclamantes e também os direitos do próprio pedido, né? Então, qual a expectativa? A expectativa é que essas plataformas possam nos ajudar mais. Nós não temos um prazo para terminar essa pandemia. Você vê essa questão de cepa, né, mudando toda hora. Então, assim, nós temos que aprimorar essas plataformas e também aumentar o contingente de funcionários aí para nos auxiliar realmente a justiça e resguardar o direito dos nossos clientes. A expectativa é essa. Nós temos que contribuir mais e mais e mais para poder que a justiça caminhe rapidamente. Justiça que tarda não é justiça. Então,
É isso Não mesmo. é? Doutor, mantemos as esperanças, né? Mantemos as esperanças. É isso mesmo. Legal, muito obrigado. Reitero agradecimentos ao doutor Alexandre Figueiredo Carlucci. Muito obrigado, doutor. Legal, agora aquela técnica que a gente sempre bate aqui no ADV Just TV a respeito do marketing jurídico. A gente gosta muito aqui do marketing jurídico de imagem com conteúdo. Evidentemente existem inúmeras formas, mas a imagem com conteúdo a gente comprova aí através das nossas páginas, né, dos nossos seguidores, que justamente aqueles colegas que estão aqui no ADV Especial, que é um marketing jurídico de imagem muito forte, são aí praticamente sempre lembrados para a sua expressão, para a sua manifestação em vários veículos. Venha para cá, venha para o ADV Just, venha para o marketing digital de imagem com conteúdo e nos siga nas nossas redes sociais. Aliás, também um motivo para se associar é o vinho. Chegamos naquele momento que eu realmente sempre digo a mesma coisa. Gosto muito. Momento divino. Na sequência, o encerramento do ADV Just TV de hoje. Confira. Vinho. Vinho herdade do catapereiro. Vinho tinto cor vermelho. O seu olfato, aroma de frutas vermelhas maduras, compota de morangos selvagens e ameixas. No paladar, frutas com toques herbáceos. A uva, blend de Touriga Nacional, Aragonês e Syrah. Ele é produzido na região do Tejo, Portugal. Na harmonização, excelente com comidas picantes ou carne de porco. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADV Just TV de hoje. Agradeço você imensamente por me acompanhar todos os programas, ok? Muito obrigado. ADV Just, tô ligado, ADV Especial. Venha, por favor, fazer parte você também. Fico por aqui, um forte abraço, até o próximo. Programa ADV Just. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 32347544.